E aí, depois disso, é claro, a gente vai entrar no nosso analisar. Pensando no nosso analisar aqui, a gente começou a medir, a gente começou a fazer hipóteses, a gente fez Yamazumi, a gente fez VSM, dependendo do nosso projeto, a gente analisou a capacidade do processo, a gente começou a ver quais variáveis possivelmente estão as causas raiz. Agora a gente tem que pegar pesado em análise de dados, tá? E análise de dados é para ajudar a identificar quais são as causas raízes do nosso processo e a gente validar causa raiz. Então a gente tem várias ferramentas para a gente olhar, são ferramentas de efeitos, de causa e efeito, né? Efeito de cada uma das variáveis de entrada, como por exemplo, eu tenho o main effects, eu tenho o multivary, eu tenho o interaction plot, que vai medir o quanto que cada variável de entrada impacta na minha variável de saída. E eu tenho também testes de hipóteses, que são para validar se hipóteses são verdadeiras ou são falsas. Ah, será que o operador A é melhor do que o operador B? Será que a máquina A é melhor do que a máquina B? E a gente começa a fazer esse teste de hipótese para ver qual configuração que é melhor ou não. E é claro, dependendo do caso, eu posso também fazer regressões. Então, primeira coisa aqui que a gente vai olhar é interação entre fatores. Interação entre fatores, basicamente, será que a variável A interage com a variável B para produzir o meu resultado de saída? Sim ou não? O que isso significa? Se eu tenho variáveis que interagem entre si, elas são retas não paralelas nesse gráfico, ou retas concorrentes. Isso mostra que essas variáveis andam de mão dadas. Então, se eu modificar uma, o comportamento da segunda vai mudar. Então, quando eu vou analisar o meu processo, e quando eu for melhorar o processo, tem que analisar e melhorar olhando para as duas juntas e ao mesmo tempo. Tá? Agora, quando eu tenho retas paralelas, quer dizer que o resultado daquelas duas variáveis em relação à variável de saída são totalmente independentes. Então, eu posso medir uma de cada vez e analisar uma de cada vez totalmente separada para eu ter as minhas tomadas de decisão no meu processo. Uma outra que eu posso fazer aqui, que não está aqui, mas seria o main effects. O main effects seria os efeitos principais, tá? Que seria qual variável que tem maior ou menor efeito no meu processo. O que significa isso? Qual variável de entrada que tem maior impacto na minha saída? Qual variável que vai impactar mais em eu queimar ou não o arroz? É a temperatura ou é a quantidade de arroz? Ou é o tempo de cozimento? Não sei. Aí eu posso fazer um main effects para ajudar a gente a analisar e descobrir qual variável de entrada tem maior efeito ou não, tá? Vou pegar e vou abrir aqui o Minitab de volta, tá? A gente vai voltar já no exemplo ali que a gente estava fazendo para a gente fazer uma nova análise de dados, tá bom? Então, voltando aqui, vamos fazer um interaction plot e um main effects. Então, eu vou vir aqui primeiro em stat, ANOVA, e aqui dentro do ANOVA eu tenho o interaction plot, tá? Então, vou pegar aqui minha variável de saída largura e meus fatores, que são variáveis de entrada. Selecionei todas elas, dei um OK, e ele mediu ali as interações entre variáveis. Todas as vezes que as variáveis são paralelas, que esses gráficos aqui são paralelos, quer dizer que eu não tenho interação ou que a interação é muito baixa. Ou seja, operador não influencia em máquina, máquina não influencia em operador. Então, eu posso analisar cada variável de forma independente. Tá? E depois eu posso fazer, é claro, o nosso main effects. Vou fazer o main effects dos mesmos fatores, máquina e operador. E fazendo esse main effects, eu olho o quê? A variável que está mais inclinada, ela tem um fator maior, ela tem um impacto maior na média do meu processo. Ou seja, a minha máquina Sulzer, ela fabrica peças com uma média ligeiramente menor do que minha máquina nova, tá? Em torno ali de 2 milímetros de diferença. Mas olha o operador. O operador eu tenho uma variação maior. Como a gente já tinha visto que o operador conseguia ter um impacto melhor no nosso processo, conseguia modificar mais o nosso processo, tá? Mas lembrando, o CP e o CPK, eles ajudaram a gente ver a nível de variabilidade. E esse daqui está olhando em main effects.
Em relação a main effects, em relação às médias. Então, na média, a máquina tem um bom impacto, sim, na nossa variável de saída, que é a largura, mas o operador, por estar mais inclinado esse gráfico, pelo topo dele e o mínimo dele ser maior do que o topo e o mínimo da máquina, quer dizer que o operador tem um efeito maior na variável de saída do que a minha máquina, tá? E além disso, é claro, para eu ver qual que seria uma possível melhor configuração, eu também posso fazer a nossa análise do Multivary. Então, vou aqui no Stat, Quality Tools, Multivary Chart. Vou colocar aqui primeiro largura, fator 1 máquina, fator 2 operador, vou dar um OK, e ele vai plotar tudo junto para a gente, tá? Na linha vermelha aqui eu tenho meus 3 operadores. O meu operador Gerardo produzindo peças de mais ou menos 86 milímetros, o meu operador Júlio de mais ou menos 84,5 e meu operador Luiz com mais ou menos 87 e alguma coisa, tá? E ali na minha legenda, ou nas minhas linhas azuis, eu tenho como que cada máquina em combinação com o operador trazem o resultado. Então, por exemplo, o meu operador Gerardo, se ele estiver trabalhando com a máquina Sulzer, ele fabrica peças mais próximas da média. Melhor para a gente, tá? Agora, se eu pegar o meu operador Júlio, ele teria que estar na máquina nova, que seria mais próximo ali do 85, que é o que o meu cliente queria. E se eu olho o meu operador Luiz, ele está o mais distonante, o que está mais longe, tá? Reparem que o gráfico dele é mais inclinado também, então ele possui uma variabilidade maior, que a média entre as duas máquinas é mais diferente com ele, mas se eu colocar ele para trabalhar na máquina Sulzer, ele vai estar em torno de 86, não é o ideal, seria o ideal mais próximo de 85, mas está um pouco melhor do que na máquina nova, que a média está acima de 88, então ele fabrica mais de 50% das peças dele, todas ruins, tá? Então aqui já dá um cheiro para a gente de possíveis configurações que a gente vai conseguir um resultado melhor. E aí, depois disso, depois que a gente terminou essas análises, a gente começa a ir para teste de hipótese, para a gente validar, porque as análises gráficas, elas apontam, pelo jeito, a máquina A tem uma média maior do que a máquina B, pelo jeito, o operador B é melhor do que o operador C. Ele começa a dar um cheiro para a gente, ajuda a gente, mas a gente toma decisão baseado em dados, baseados em análises estatísticas, tá? Então a gente faz teste de hipótese para variar. Os testes de hipótese, basicamente, a gente vai estar fazendo perguntas do tipo: será que a média de um é igual à média do outro? Será que a variabilidade de um é igual à variabilidade do outro? Será que a minha média é igual a 85? Será que a minha variabilidade ou meu desvio padrão é igual a 1, igual a 2? É esse tipo de pergunta que eu vou fazer e, de acordo com a estatística, a gente vai validar se a gente fabrica de maneira igual ou diferente. Se o operador A é igual ao operador B, se a máquina A é igual à máquina B. Caso elas tenham dado igualdade estatística, o que que significa? Que tanto faz eu utilizar a variável em qualquer uma das duas configurações, 2, 3 ou 4 configurações, que o resultado será o mesmo. Agora, se deu o caso de hipótese alternativa, né, ou que deu o caso que não deu igualdade estatística, isso mostra que o resultado dos dois são iguais. Então, um é melhor do que o outro, ou um é melhor do que o ou pior do que o outro, então eu posso escolher qual que eu vou trabalhar, tá? Basicamente, isso são os testes de hipótese que a gente vai fazer. Aí tem teste de hipótese de variáveis contínuas, de variáveis não contínuas, diversos testes de hipótese para a gente fazer, tá? Mas de variáveis contínuas, os principais que a gente faz é de média e variância. Para dados não contínuos, a gente faz muito os testes de proporção, analisar proporção de defeitos, qual que é melhor, qual que é pior, se é igual ou se é diferente, tá? Aqui em teste de hipótese, vamos pegar e vamos voltar aqui um pouquinho para o Minitab. A gente tinha visto aqui, no nosso Main Effects, que aparentemente o operador, ele tem uma grande diferença de média. E a gente tinha olhado aqui em capacidade do processo de operador, que tinha uma grande variabilidade, diferença de variabilidade entre o maior e o pior operador. Então, vamos analisar isso, tá? Então, vamos fazer um teste aqui. Vamos pegar Stat, a nova. E a nova eu vou fazer
um teste de igualdade de variâncias. Primeiro eu meço para ver se eu tenho igualdade ou não de variâncias. Então, aqui eu vou colocar que minha resposta é largura e o fator que eu estou analisando é o operador. E opções, eu vou deixar com 95% de confiança. Teste baseado em distribuição normal, porque a gente já viu no começo desse exercício que essa distribuição era normal. Vou dar um OK e vou dar um OK. E ele vai mostrar esse gráfico e ele vai mostrar o p-value. P-value maior do que alfa, maior do que 0,05, quer dizer hipótese nula. Hipótese nula é da igualdade. E a gente olha no nosso gráfico que tem um grande overlap entre cada um desses intervalos aí de confiança, de cada um dessas margens de erro que a gente teve. Então isso significa o quê? Que a variância de todos os operadores, elas são iguais, tá? Então aquela diferença muito grande entre o CP e o PP não foi causada pela variância dos operadores, tá? Foi causada pela diferença de posição, provavelmente, nos meus operadores, que agora a gente vai validar pelo nosso teste de igualdade de médias, que a gente chama, na verdade, de one way. Vou pegar aqui o one way, a minha resposta é largura, vou medir por operador, 95% de confiança, assumir igualdade de variância, porque a gente acabou de medir isso, vou dar um OK, vou dar um OK de novo, e ele vai pegar e fazer essa análise gráfica aqui. E agora, só pela análise gráfica, a gente tenta reparar se os intervalos de confiança se cruzam. E aí, se eu olhar aqui, ó, vou até traçar uma linha aqui para ajudar. O intervalo de confiança do Júlio e Gerardo se cruzam? Não se cruzam. Então, quer dizer que esses dois operadores possuem médias diferentes. E se eu pegar entre o Gerardo e o Luiz? Também não se cruzam. Quer dizer que a média deles são diferentes. E a média do Júlio com o Luiz, então, nem se fala. Então, na média, os meus operadores trabalham de forma muito diferente entre si. Então, eu tenho diferença de média entre eles, comprovando estatisticamente. Mas é claro, eu vim aqui no Session Folder, ele vai mostrar aqui no meu teste o meu p-value. P-value menor do que alfa, quer dizer que eu caí na região de hipótese alternativa. Quer dizer o quê? Que existe realmente diferença em estatística entre os meus fatores que eu utilizei, tá? Então aqui basicamente vai dizer que pelo menos um dos operadores é diferente dos outros. Qual deles que é? O certo para eu descobrir agora era eu fazer um teste do ANOVA 2 a 2, tá? Para eu saber cada um deles diferente. Na análise gráfica daria para a gente tomar essa decisão, daria, mas estatisticamente, se a gente for pegar o rigor mesmo, a gente teria que fazer 2 a 2, beleza? E aí, depois, é claro que a gente faz os testes de hipótese, que a gente comprovou qual que é que tem operadores diferentes, aí eu vou verificar qual que é o operador melhor, eu poderia fazer isso pelo nosso multivare, e aí eu vou padronizar o processo ou só para utilizar aquele operador, ou estudar mais a fundo aquele operador para que ele treine os outros, para que os outros fiquem iguais a ele, que é o benchmark, porque ele fabrica mais próximo ali no meu resultado. E aí uma outra análise que a gente pode aprender a fazer é uma análise de regressão. Uma análise de regressão, ela ajuda a gente pegar duas variáveis contínuas, uma de entrada e uma de saída, e fazer uma análise gráfica que vai correlacionar essas duas. E fazendo essa análise gráfica, eu vou saber exatamente cada pequena variação do x, o quanto que vai provocar a variação no y daquela variável. Então isso vai ajudar bastante a gente. E aí o que a gente aprende no Greenbelt são as 3 análises mais simples de todas, que são as análises lineares, quadráticas e cúbicas, que seria a gente pegar e fazer um gráfico linear, que é uma reta, um gráfico quadrático, que é uma parábola, e um gráfico cúbico, que seria uma parábola dupla, né? Que tem a curvinha para cima e a curvinha para baixo. E aí a gente vai ver qual dessas que vai representar melhor os nossos dados. E aí falando nisso, a gente viu todo um analisar aqui de uma forma um pouco rápida, né? Mas basicamente, analisar é a gente começar a cruzar informação para a gente tentar tomar decisão. Existe a maneira fácil e rápida de fazer o analisar? Não. Na prática, quando a gente está fazendo um analisar de um projeto, a gente vai fazer 100 análises no Greenbelt para uma delas ter sido importante para a gente tomar a decisão, tá? Então, o importante aqui no analisar é fuçar muito no Excel, fuçar muito no Minitab, esmiuçar cada variável, estudar bem a fundo para a gente achar a causa raiz. E não existe a receita de bolo que vai falar assim você sempre vai acertar.
Não, você tem que utilizar as ferramentas que fazem mais sentido para o seu projeto. Vai ter projeto que vai ser Amazon, vai ter projeto que é teste de hipótese, vai ter projeto que vai ser o Multivar, vai ter projeto que vai ser o Teamwoods, vai ter projeto que é análise cycle time, lead time, text time, etc. Então sejam flexíveis aqui, que cada ferramenta ajuda em um determinado ponto. Você acabou de assistir um corte de uma das aulas gravadas de uma das nossas profissões, que são basicamente programas educacionais que são montados para te auxiliar no seu processo de transição de carreira. A gente tem cursos aí com mais de 20 matérias e cada matéria tem o seu encontro ao vivo e o seu tema. Então, além desse conteúdo que você está assistindo hoje, existem muitas palestras, rodas de conversa, projetos práticos utilizando as ferramentas como uma mão na massa para você ter um portfólio que te enriquece em processos seletivos e nesse processo de migração de carreira. E se você se interessar em querer ter a DNC como uma propulsora do seu objetivo profissional, clica aqui no link que está aparecendo ou no chat ou na descrição desse vídeo para você conhecer mais sobre as nossas profissões, que são programas que acontecem de 6 até 12 meses, com mais de 200 horas de carga horária, projeto prático com empresas que são parceiras da DNC e levantam problemas reais para você desenvolver, além de semanalmente vários encontros como esse, conteúdos que são atualizados diariamente com novas ferramentas, novos frameworks. Então, se você quiser entender tudo que a DNC pode te oferecer, é só clicar nesses links e conta com a gente para te auxiliar nessa jornada de transição de carreira.